todo mundo conhece, né? Pastor Newton. Pastor Newton, nosso convidado de hoje, aceitou de muito bom grado. Pastor Newton sempre atende a gente muito bem. Pastor Newton, seja bem-vindo, seja usado por Deus. Que Deus te abençoe neste momento. Obrigado. É um prazer estar com vocês nesse lugar especial, que é a Igreja do Parque Tuiuti, e também com aqueles que poderão estar assistindo pelo YouTube, Facebook, ou, quem sabe, também aqueles que virão assistir depois numa outra situação, talvez fique gravado por aí. Então, é um prazer falar com vocês. É claro que o nosso tema, o tema que nos foi pedido, é sobre restauração do amor, ou seja, o processo de restaurar o amor conjugal na vida dos filhos de Deus, dos casais. Mas eu acho que é muito importante esse tema, é evidente. Mas antes de tratarmos de restaurar o amor, a gente precisa tratar de um outro tema, que é redefinir o amor. Em outras palavras, restaurar tem a ver com voltar a sentir o que sentiu antes. Isso é restaurar. Redefinir é a gente começar a trabalhar com o que é, qual o sentido, o que realmente é amor. Então, pastor Ricardo, é muito importante a gente, em vez de trabalhar agora no início aqui sobre a restauração do amor, trabalharmos sobre redefinição do que é amor. Pastor Newton. Sim. Uma excelente ideia, muito bom a colocação do senhor aí. Só para avisar, a gente tem aqui 8 participantes no grupo e 10 lá no YouTube. Então já temos aí 18 casais, amém? Isso é bom. Então, veja só, meus amigos casais, a pergunta não é só: será que eu consigo voltar a amar como amava antes? Mas a pergunta deve ser: será que eu já amei alguma vez de forma verdadeira? Será que o meu tipo de amor era o amor que realmente é capaz de unir duas pessoas? Porque, veja, o amor ele é capaz de unir duas pessoas que partilham uma cama, um quarto, uma casa, mas o verdadeiro amor não é esse. O verdadeiro amor é aquele que leva duas pessoas, um casal, né, a partilhar uma vida. Porque partilhar uma cama é fácil, partilhar uma vida é algo muito mais complexo. Então, quero analisar com vocês o que é e o que não é amor. Porque quando a gente começa a trabalhar com o assunto de restaurar o amor, o que geralmente acontece? Na vida conjugal, quando a gente conhece alguém lá no início, nós chamamos de um relacionamento, né, inicial, de relacionamento romântico. Então, esse amor romântico inicial, ele pode ser um amor enganador. Por exemplo, como a gente quer alguém, quer escolher alguém? A gente, às vezes, geralmente é assim, quer ver a beleza estética, as características físicas que nos atraem ou não, se aquela pessoa desperta em mim ou desperta na gente interesses libidinosos. Então, assim, a gente entra mais envolvido, às vezes, com paixão do que com amor. Só que paixão dura de 3 a 4 anos. E aí, quando essa paixão acaba, se houver amor, esse amor mantém essa relação. Se não há amor, a paixão acaba, acabou tudo. Por isso que a tendência é de casamentos que não são muito duradouros, porque as pessoas ainda não entendem bem que tipo de amor é que une duas pessoas
para partilharem uma vida inteira, para formar parceiros de caminhada, de jornada. Aquilo que você ouviu falar no dia do seu casamento e que é tão comum, até que a morte os separe, né? Então, para ter um compromisso, uma responsabilidade de ser parceiro para uma vida toda, precisa possuir amor, mas o amor verdadeiro. Então, veja, quando a gente fala em restaurar o amor, qual é a nossa tendência? É pensar em voltar a ter aquela paixão que a gente sentiu no início. Gente, quando essa paixão acaba, ela não volta com a mesma intensidade, porque aquilo não era amor verdadeiro, era algo muito ligado assim a libido, a desejo intenso por intimidade mais física do que por intimidade de alma. Então, a tendência é que as pessoas pensem assim, não, eu quero voltar a ser como antes, quando a gente saía junto, a gente conversava, a gente se interessava um para o outro, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. E aí começa a descrever tudo aquilo que era muito comum no início da vida conjugal e que agora não tem mais. Mas antes de tratarmos disso, como trazer de volta esse amor, eu quero falar com vocês sobre redefinir o amor. O que é o amor em essência? Veja, amor no mundo, no sentido comum, é você sentir algo por alguém, uma atração muito forte, um desejo muito intenso de ter esse alguém ou possuir esse alguém. Esse amor sentimental, ele é necessário, mas ele não é realmente o amor essencial que pode unir duas pessoas, porque sentimentos, eles passam. Você vê, na sua realidade, às vezes você tem um determinado sentimento, o tempo passa e você tem outro. Eu me lembro, já estou coroa, eu me lembro das fases da minha vida, quando lá eu possuía 24 anos, como comecei ministério, eu tinha uma característica, eu tinha desejos, eu tinha determinada visão sobre determinadas coisas, eu me envolvia com determinadas atividades. Então, por exemplo, eu era um jovem pastor, eu cuidava da igreja geral, mas eu percebia o seguinte, que eu dava bastante atenção para os jovens, eu ia jogar bola com eles, eu tinha uma porção de coisas que eles faziam, mas eu também era jovem, eu também fazia. Então, veja, o tempo passou, hoje eu gosto dos jovens, é claro, mas eu já não tenho a mesma linguagem que os jovens, eu já não faço as mesmas atividades que os jovens. Por quê? Porque a vida vai passando e isso é comum. E quando a vida passa, os interesses mudam. Então, quando se tem 24 anos, você está falando em quê? Em se formar, em fazer um outro curso. Você está falando de relacionamento ali conjugal, de sair para fazer coisas juntos. Quando você chega na fase de 60 anos, você está pensando e conversando sobre o quê? Como vai ser a aposentadoria, aonde você vai morar, se você vai ter casa própria, se vai pagar aluguel, investindo o dinheiro e com juro pagando aluguel. Quer dizer, as coisas mudam e isso é normal acontecer. Então, veja, o que às vezes os casais querem é voltar àquele relacionamento inicial da vida conjugal. E eu quero dizer para vocês que não volta, sabe por quê? Porque vocês mudaram. Sua visão de vida mudou, suas ambições, seus desejos mudaram. Então, quando se pensa no amor só como sentimento, as pessoas começam a ficar confusas, porque falam assim, eu já não sinto mais o que eu sentia. Claro que não sente mais o que sentia, porque era um amor só à base de sentimento, só à base de libido, só à base
de sonhos que se acalentou ali no início. Mas será que isso é realmente a essência do amor? Então, veja, contrapondo o amor sentimento ou apenas sentimental, que também tem seu lugar, a gente precisa ter esse amor sentimental, porque nós somos seres que temos sentimentos, mas nós também precisamos analisar o amor num outro sentido, que é o amor-princípio. Amor-princípio tem a ver não apenas com os sentimentos, mas tem a ver com nossas escolhas, nossos princípios, nossa decisão. Então, veja, você escolhe amar alguém, você decide amar alguém e você ama esse alguém por princípio. Por exemplo, a Bíblia diz assim, Jesus, lá em São João, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Quando? Me falem aí, quem sabe? Quando seríamos conhecidos como discípulos de Jesus? Quando amássemos uns aos outros, não é isso? Jesus fala assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Veja, que amor está falando aqui? Primeiro, isso é um mandamento, porque a Bíblia fala assim, amai-vos uns aos outros. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, veja, se amar é um mandamento, amar não pode ser só sentimento, porque nós poderíamos dizer, mas eu não sinto nada por essa pessoa. Não faz muito tempo, um senhor chegou para mim e ele disse o seguinte, olha, eu não amo mais minha esposa, pastor, e eu vou me divorciar. Eu não vim conversar com o senhor assim para pedir conselhos e tal. Eu só vim para dizer que eu não a amo e eu vou me divorciar. E nós já estamos casados há 25 anos, mas eu já percebi que não a amo e eu não vou manter essa relação assim por mais tempo. Aí eu falei para ele, quer dizer que você descobriu que não a ama? Sim, eu descobri que não a ama. Eu falei, eu vou te falar uma coisa. Você fez uma descoberta que é óbvia. Depois de 25 anos, você não ama mais essa mulher. Aí ele levou um susto, né? Porque, como? Porque depois de 25 anos ninguém mais ama o cônjuge? Eu falei assim, não, com esse tipo de amor que você está pensando, que é amor, não ama mais, não. Porque, veja, agora você tem seus 45 anos. No caso dele, a esposa era mais velha. Sua esposa já tem uns 50 anos. É evidente que você tem visto aí outras meninas de 27, 30 anos, não é? E aí você acha que está amando essas mulheres mais novas. É claro, isso é comum. Por quê? Porque o seu amor ele é muito sentimental, é muito ligado a hormônios sexuais. É evidente que você vai encontrar um objeto para esse amor mais atraente do que o que você tem. Então, veja, gente, com 52 anos, no caso, a mulher dele não era mais uma gatinha, era uma gatinha, mas uma gatinha mais cheinha, entendeu? Com um pouquinho mais de rugas por ali. Aí, como o amor dele é só sentimento, é só sentimental, ele encontra uma outra pessoa mais atraente, pronto, ele transfere esse amor sentimental para essa outra pessoa. Aí eu falei, meu amigo, você precisa amar sua esposa não só com esse amor-sentimento, porque esse amor-sentimento deve vir depois. Primeiro, você tem que amar com o amor-princípio. Qual é o amor-princípio? O que vem primeiro?
amor-princípio, que vem primeiro do amor do que do amor, o amor sentimental, é aquele amor que você sente pelo outro porque você entrou em aliança com essa outra pessoa. E o que é essa aliança? É um acordo de que você viverá com essa pessoa, irá proteger, cuidar, tratar com todo respeito e carinho durante toda a vida. Então, veja, primeiro vem o amor-princípio, para depois vir o amor sentimental. Mas se o amor sentimental vem na frente, o amor-princípio sai pela janela, porque o amor sentimental ele vai prestar atenção apenas naquilo que satisfaz os interesses egocêntricos do ser humano. Então, se encontro alguém mais atraente, mais jovem, mais inteligente, com mais habilidades e talentos, aí desfaço daquele relacionamento antigo para entrar num novo relacionamento. Então, gente, o grande problema do amor é que esse amor não é um amor que nasceu no coração de Deus. Esse amor que as pessoas cantam em verso e prosa, geralmente é um amor extremamente egoísta, que busca seus próprios interesses. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, que o amor, o verdadeiro amor, não busca seus próprios interesses. Então, se depois de 25 anos, um cônjuge vira para o outro e fala assim, eu não amo mais você, eu estou amando uma outra pessoa. Isso não é o tipo de amor altruísta que a Bíblia fala que está envolvido no mandamento. Esse é um amor muito carnal, muito envolvido com os prazeres mais egoístas do coração não regenerado, caído. Esse é o grande problema. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, que você precisa amar primeiro com amor princípio, para depois amar com amor sentimentos. Por exemplo, eu amo minha esposa com amor princípio. E, automaticamente, como eu tenho esse amor princípio, o amor sentimento romântico também está presente. Porque eu escolhi ser parceiro dela para a vida inteira. Eu entrei numa aliança com ela de amor, cuidado e respeito para a vida inteira. Então, já se passaram 35 anos, vai fazer 36 anos agora, em julho, e aí a gente ainda se ama. Por quê? Porque eu consigo amar minha esposa com amor sentimental. Porque antes de amar com amor sentimental, eu amo com amor princípio. Gente, isso é muito sério. Veja, quando Deus entrou em aliança com Abraão, vocês se lembram dessa história? Ficou tudo meio escuro assim. Deus tinha falado para Abraão, Abraão, traga uma quantidade de animais, ele trouxe. Agora mata esses animais, Abraão matou. Corte eles no meio, na metade. Aí cortou. E Deus falou assim, agora, Abraão, coloca a metade de um lado e a outra metade do outro. E Abraão fez um caminho de cadáveres, só que cortado ao meio. Um pedaço de um lado e um pedaço de outro. E ali abriu um caminho, fez uma passagem, uma estrada no meio da carcaça daqueles animais partidos ao meio. E agora Deus se apresenta a ele para passar ali por dentro. Veja, queridos, é muito interessante nessa questão da aliança, porque era comum naqueles dias, quando uma pessoa entrava em aliança com outra, ou até uma nação com outra nação, eles faziam isso, eles cortavam animais no meio e eles passavam entre a metade desses cadáveres ali, nessa estrada aberta. Era uma maneira de dizer assim, ó, que aconteça comigo e contigo o que aconteceu com esses animais, se alguém quebrar a aliança. Então, se eu quebrar a aliança, que eu seja partido ao meio como esses animais.
E se você quebrar a aliança, que você seja partida ao meio como esses animais foram. Veja o compromisso que era firmado. Não era apenas um documento, mas era a entrega da palavra e uma promessa de eu prefiro morrer do que não cumprir a aliança que fiz contigo. Não é lindo que nessa história só Deus passa no meio desses animais, ele não deixa Abraão passar. É como se Deus estivesse falando assim para nós: eu sei que eu vou cumprir a parte do meu trato, do acordo que fiz, a parte da aliança, da minha parte, eu vou ser fiel, mas eu sei que vocês não vão ser. Irmãos, que triste quando entramos em aliança com alguém e quebramos essa aliança. Eu me lembro que há um tempo atrás eu faço bastante casamentos e minha esposa fez o seguinte comentário. Ela disse assim: é tão bonita aquela hora que você fala assim, está disposto a amar esta mulher na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, e todas as pessoas, né, dos jeitos mais variados possíveis, dizem sim, e todos dizem sim com muita convicção, com muita alegria, às vezes fazem um sim até diferenciado. Eu me lembro de uma noiva que meu irmão fez o casamento, ela fez um sim musical, ela começou assim, todo mundo riu, né? Foi um fiasco danado o sim dela, mas como é fácil a gente dizer sim. Dizer é fácil, agora cumprir o sim é que é difícil. Aí a minha esposa estava dizendo: puxa vida, as pessoas falam sim com tanta rapidez, sem pensar no que está falando. Agora, cumprir isso, permanecer dentro da aliança a vida inteira com esse alguém, aí é o grande desafio. É até poético falar na alegria ou na tristeza, e muito mais na saúde ou na doença. Mas quando um fica doente, e às vezes é uma doença debilitante, quantos ficam? Quantos ficam ali para cumprir a aliança? Então, eu quero dizer para vocês que o amor que a gente precisa restaurar não é só aquele amor sentimental, mas é esse amor ligado ao princípio, para que você se lembre da aliança que você fez com o homem da sua juventude, com a mulher da sua juventude, e falar assim: olha, Deus espera isso de mim, que eu trate essa pessoa com amor, mas não é apenas esse amor carnal, mas é um amor ligado à escolha, à decisão, uma escolha de ser fiel enquanto viver. E Deus, ele pode nos ajudar, porque ele disse: ame. Se ele disse ame, ele vai nos dar condições de cumprir esse mandamento. Então, queridos, isso é o que eu queria falar para vocês a princípio. Agora, como amar com esse amor altruísta? Porque amor egoísta é fácil amar, não é, gente? Amor egoísta é assim: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Então, pastor Ricardo me trata bem, eu gosto dele. Então, ele nunca me maltratou, eu trato ele na mesma altura. A gente, às vezes, ama assim, trata a pessoa bem, porque essa pessoa tem no que nos oferecer. Vocês já perceberam que quanto mais a pessoa tem, mais ela ganha? Quem mais ganha presente, sabe quem são? Quem não precisa dos presentes. Não vou entrar em política aqui, mas quando o presidente Lula saiu do governo, ele tinha tantos presentes, que precisou de uma porção de caminhões para tirar os presentes dele de lá. Então, veja, quando você tem, todo mundo quer te dar. A Bíblia até fala isso: aquele que tem, lhe será dado. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Claro que a Bíblia fala isso dentro de um outro contexto, mas a nossa tendência humana é assim, é a gente dar
para aqueles que podem nos devolver, e nos devolver em maior quantidade ou em qualidade superior. Então, eu chamo o pastor Ricardo para vir almoçar em minha casa, porque eu sei que a Suelen cozinha muito bem, e aí ele vai me chamar para ir à casa dele, e então eu dou um almocinho michuruca para ele, esperando que ele me dê um banquete quando eu for à casa dele. Veja que a nossa tendência humana é possuir esse tipo de amor egoísta. Mas Jesus sempre quer que a gente ame de forma altruísta. Ele fala assim, se você tem alguém para convidar para ir para a sua casa, sabe quem deve ser? Deve ser aquele que não tem o que comer, aquele que não pode retribuir, porque aí o Pai do céu vai ver isso e o Pai do céu vai te retribuir. Então, veja, o amor que deve unir o casal é esse tipo de amor altruísta, que deve fazer com que a gente se aproxime dos outros com interesse sincero por eles. Olha, imaginem, a minha esposa, ela está comigo só de casamento há quase 36 anos, mais 2 anos e meio de namoro, quase 40 anos. Ela saiu da casa dos pais, ela era uma jovenzinha e não precisava de mim, ela tinha os pais, ela tinha a vida dela. Daí eu fui lá, passei uma conversa, né? E para viver comigo a vida inteira, todas essas coisas. Aí o tempo passou. Agora, o pai dela não vive mais. A mãe dela tem 83 anos. Seria justo, de repente, eu chegar à conclusão de que eu não amo mais a minha esposa. E agora permitir que ela continue a viver só, sem a minha parceria, sem o meu apoio, sem o meu carinho, sem o meu respeito, sem a minha amizade. Gente, isso demonstra que eu nunca amei de verdade, que o meu amor era baseado em interesses egoístas e não verdadeiro sentimento altruísta. O que quero dizer para vocês é que eu amo minha esposa não apenas no sentido emocional, mas eu também amo no sentido emocional. Mas porque antes da emoção, eu tenho amor princípio. E aí eu olho para ela e falo assim, jamais poderia deixar minha esposa sem o meu carinho, sem o meu companheirismo, sem o meu auxílio, para ela continuar agora a viver sozinha, para recomeçar a vida. De que forma? Sabe, gente, é muita injustiça quando a gente decide se divorciar e deixar o outro só para recomeçar a vida sozinho. Um dia, certamente Deus vai entrar em juízo com todos nós e vai ser algo muito sério ele falar, perguntar, né? Por que você não permaneceu ligado ao companheiro ou companheira da sua juventude? Por que deixou essa pessoa num sentido assim mais de vulnerabilidade? Por que deixou essa pessoa passar dificuldade? Por que deixou essa pessoa só para recomeçar a vida? Quando você fez uma promessa de estar em aliança e viver com essa pessoa para sempre. Agora, eu quero terminar analisando esse tipo de amor, que é o amor altruísta, como a gente pode adquirir. Já pensou nisso? Tá. Como adquirir o amor altruísta?
O amor egoísta não precisa fazer força, não, viu? Que você sente tranquilo. Buscar sempre nossos próprios interesses, aquilo que é mais vantajoso para nós. Se tiver ali umas frutas para o grupo comer, a gente vai lá e escolhe a melhor, a mais bonita, a que parece ser mais gostosa. Se estamos num junta-panela, aí tem muita gente para comer, a gente quer fazer o nosso prato primeiro e pegar a nossa parte para, se faltar, vai faltar para outro, não para mim. Isso a gente entende muito. É o amor egoísta que é fruto da nossa queda no pecado. Mas como ter o amor altruísta? Como ter aquele amor que Jesus possuía, de atender as pessoas, se importar com as pessoas, às vezes trabalhar o dia inteiro, incessantemente pelo bem das pessoas, às vezes ter um lanche e aparece alguém faminto, dividir o lanche com esse faminto, ou às vezes até dava o lanche para o faminto e ele ficava com fome. Como ter esse amor altruísta? Sabe, gente, é esse amor que une o casal. Não fique naquele romantismo pensando, e aí colocar uma roupa sensual para ter uma segunda lua de mel. Isso é legal? É. Mas isso está ligado a amor egoísta que todos sentem, inclusive quem não nasceu de novo. Agora, como ter esse amor altruísta, esse amor de se interessar pelas pessoas, de querer o bem das pessoas? Eu quero mostrar um verso da Bíblia para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor. 1 João, capítulo 4, verso 7. Eu tenho certeza que o verso 8 você sabe de cor. Quer ver como sabe? O verso 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pastor Ricardo repetiu comigo, porque todos nós conhecemos esse verso. Agora, o verso mais lindo nesse contexto aqui, para mim, é o 7, porque o 8 é conclusão do 7, e a gente não presta atenção no 7, a gente só gravou o 8. O 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a Bíblia está dizendo: ame uns aos outros. Por quê? Porque o amor verdadeiro, aquele amor altruísta, amor princípio, diz a Bíblia aqui, só sente, só experimenta aquele que conhece a Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor procede de Deus. Então, veja, deixa eu te falar uma coisa. Se você não conhece Deus e não se relaciona com Deus, não vai amar de forma altruísta. O amor altruísta, ele só existe no coração das pessoas se Deus colocar. Ou seja, se Deus habitar nesse coração. Às vezes eu fico pensando em pessoas assim, tipo Madre Teresa de Calcutá. Não estou falando de religião. Eu estou falando de pessoas que amam. Tipo Irmã Dulce, Irmã Ruth, que ama os presos. Aí você vê essas pessoas assim e você fala, gente, como é que gosta? Como é que gosta de viver entre os pobres e viver toda a vida em prol dos pobres? Veja, a irmã Dulce Teresa de Calcutá nem se casaram. Viviam em prol dessas pessoas. Uma irmã Ruth, na vida aqui da Igreja Central, vive no meio dos presos. Gente, quem naturalmente quer viver no meio dos presos? Sim, presos regenerados, sim, eu já conheci vários, são ótimos irmãos. Mas essas pessoas cruéis, mais assassinos, essas pessoas depravadas, essas pessoas cheias de manias, quem quer viver no meio delas? Mas aí aparece alguém que quer. Aí você para e pensa assim,
Como é que alguém pode amar com amor altruísta assim? A Bíblia diz que esse amor ele procede de Deus. Nós, sem Deus, iremos amar egoisticamente. Só com Deus somos capazes de amar altruisticamente. Então, duas coisas para amar de forma altruísta, e com isso eu concluo. Segundo a Bíblia aqui, para você amar de forma altruísta, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, duas características ele tem. É nascido de Deus e conhece a Deus. Você quer amar seu cônjuge de verdade? Você quer restaurar esse amor? Então, se lembre, nasça de Deus e conheça a Deus. Aí você pergunta, pastor, o que é nascer de Deus? Nascer de Deus é nascer de novo, é se converter. Mas, pastor, eu já me converti. Eu espero que sim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A conversão ela não se dá num momento da nossa vida e daí para frente ela nunca mais se repete. Isso não é verdade. A gente tem que estar se convertendo todos os dias. Sabe o que é conversão? Conversão é meia volta. É o que o soldado faz. Ele está marchando para frente e aí tem um toque de trombeta adequado, ele bate o pé direito na frente e volta, fazendo uma conversão completa. Então, ele está indo numa direção e ele passa a ir para outra direção contrária. Isso é conversão. Então, conversão é aquele momento que Deus entra na nossa vida e que o Espírito Santo nos implanta em nós um novo coração. Implanta em nós a natureza espiritual. E a gente passa a ser uma nova criatura. Deus escreve a lei dele nas tábuas de carne do nosso coração, e não mais nas tábuas de pedra da lei. Passa a estar no nosso coração. Aí a gente se torna uma nova criatura, a gente passa a amar com amor altruísta, porque agora a gente nasceu de Deus, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto. E depois, a Bíblia fala assim, só ama de verdade aquele que nasceu de Deus e que conhece a Deus. Bom, nascer de Deus, eu já falei, é aquele momento em que ele entra na nossa vida e que ele nos transforma. Aquele momento do milagre acontece quando ele nos restaura de dentro para fora. Mas não termina aí. Isso aí é só o início da jornada. A Bíblia fala que precisamos amar, sim, mas só amamos quando nascemos de Deus e daí para frente conhecemos a Deus. Nascer de Deus se dá num momento quando a gente entrega a vida a Ele. Agora, conhecer a Deus é relacionamento diário. É recebê-lo diariamente em nossa vida, através de uma vida de devoção pessoal, através de uma vida piedosa, vivermos realmente em aproximação dele, envolvido com ele, se voltando para ele. Eu gosto muito das flores, né? Eu sou um poeta assim por natureza, eu gosto de beleza, eu gosto dessas coisas. Então, aqui no meu celular, eu tenho um celular muito bom, graças a Deus, e eu tenho centenas de fotos. Então, quando eu ando por aí, eu vejo uma flor muito bonita, diferente das que eu tenho, eu vou lá e tiro uma foto. Eu tenho centenas de fotos de flores, não só de flores, mas de natureza, tudo. Eu amo isso. Sabe, gente, é maravilhoso a gente pensar, então, em toda essa beleza, essa exuberância que Deus produziu para nós, seus filhos. Agora, como é que Deus, esse Deus que criou coisas tão bonitas, quer que a gente lide com tudo isso?
um relacionamento de amor. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse assim, ó, vocês vão ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais. Vocês terão domínio sobre toda a terra. Deus queria que a gente fosse assim, não é? Que admirasse as flores, que cuidasse da natureza, que olhasse para o belo, que prestasse atenção nessas coisas. Mas, sabe, muitas vezes o nosso amor é tão egoísta que a gente não para pensar mais nisso. A gente já não tem aquele amor a ponto de pegar uma flor dessa e dar para a esposa. Ou então tirar uma foto e mandar para ela para dizer assim, olha aqui que coisa linda, me lembrei de você. Sabe, gente, não espere sentir vontade de fazer isso, porque o amor egoísta não permite que a gente tenha essa vontade. Sabe, decida fazer isso pelo amor altruísta que está no seu coração. Veja que Deus é capaz de fazer isso por você. Você não apenas ter nascido de Deus, mas conhecer a Deus, se aproximar desse Deus. Eu acho isso muito lindo. E eu quero concluir dizendo assim, ó, um dia Deus fez um pedido meio estranho para Abraão. Eu acho que o Ricardo pode imaginar o que é isso, ele tem uma filha única. E aí Deus falou para Abraão, Abraão, pega seu filho, seu único filho. Se fosse para o Ricardo é fácil, porque ele ainda tem 29 anos de idade, ele conseguiria ter outro filho. Mas Abraão, nessa época, já tinha 116 anos de idade. E a esposa dele tinha aí uns 109 anos, 106 anos de idade. Então, você imagina que era uma tarefa difícil ter um outro filho para substituir aquele, né? Daí Deus fala, pegue Isaac, leva ao Monte Moriá, o lugar que eu vou te mostrar, e lá sacrifique ele. Você faria isso? Eu pensaria assim, eu estou tendo alucinação, ou eu estou ficando maluco, as minhas faculdades mentais estão atrofiadas, ou eu pensaria assim, não, isso aí é o diabo, isso aí é o inimigo que está mandando eu fazer. Porque Deus não quer sacrifício humano. Como é que agora ele pede para eu sacrificar meu único filho? Isso aí está errado. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que Abraão obedeceu? Sabe por quê? Porque ele conhecia a Deus. Ele conhecia aquela voz. Ele tinha um relacionamento com esse Deus. Querido, você sabe ouvir a voz de Deus? Você está falando, mas pastor, você não ia falar sobre restaurando o amor? Eu estou falando. Estou falando assim, ó, se reaproxime de Deus, se reconecte com Ele, deixe que Ele entre na sua vida, que Ele faça morada em você. Aí você vai amar sua coroa. Mas não é a coroa que você vai receber no futuro, não. É a coroa que você tem agora, que está aí do seu lado. Você vai amar o seu coroa, mulher, quando esse Deus estiver na sua vida. Então, esse pessoal aí que começa a dizer eu não amo mais, não ama mais ou nunca amou? Amava com amor egoísta. É lindinha, é novinha, satisfaz meus desejos, então eu consigo amar. Mas agora está mais redondinha, mais enrugadinha, agora eu já não amo mais? Não. Amor verdadeiro é aquele que dura para sempre, uma vida inteira. Eu acho lindo quando eu vejo dois coroas juntinhos, um tratando bem o outro, e a vida toda ali juntos. Aí eu olho assim, eu falo, isso é amor. Isso é amor. Amor que foi provado com o tempo e foi mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque nesse coração habita Deus. Só ama de verdade
quem é a habitação de Deus. Na vida que Deus habita, esse sabe amar. Quando Deus não habita, só amor egoísta, só buscar os próprios interesses, e só vai durar enquanto for bom para mim. Quando não for bom mais para mim, vou atrás de outra coisa que seja melhor, mais satisfatório. Eu lhe peço, deixe Deus entrar na sua vida cada dia. Se relacione com Ele cada dia. E você vai amar muito. Não apenas aqueles que merecem ser amados, mas todos aqueles que também precisam ser amados. Que Deus te ajude a amar dessa forma. É isso, pastor Ricardo. Pastor Newton, que belíssima mensagem. A gente teve algumas reações também aqui no YouTube que eu vou ler aqui. A Fabiana disse assim: oi, gente, para mim, amor é um princípio que você escolhe viver, né? Também aqui teve a Fabiana Boldrin, que disse: sabe as palavras. Teve alguns irmãos mandando um abraço aqui. Mas eu gostaria de abrir esse espaço, se nós podemos, um pouquinho, para pelo menos se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, quiser participar em algum momento aí, nesse momento, pode ficar à vontade se alguém tiver alguma pergunta. Eu sei que foi muito bem explanado, mas às vezes alguém tem alguma dúvida, alguma coisa assim que queira. Pastor, o povo não aparece aí, eu queria ver Ele o tem rostinho dele, vergonha. só aparece o É, nome. só aparece o nome, pastor Newton. Eles estão com vergonha da gente. Pois é, deixa eu olhar seu rostinho aí, gente. Olha lá, ó, a Juliana, o Marcelo, o Tchê. Estão aparecendo aí agora. A Josi. Ô, Josi, tem mais gente na sua casa? Você está de máscara? A Josi. A Josi é lá de Ângulo. A irmã da Arcelene. Olha que legal. Vai aparecendo aí, gente. O Aí. Elias não aparece porque ele assiste da cama dele, pastor Newton. Um abraço, pastor Newton. Obrigado. A Darcilene. Ué, mas tem outra pessoa, né, Darcilene ali? Ah, agora sim. Agora apareceu lá. Deve ser alguma amiga. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa que vocês querem falar? Eu achei muito interessante, pastor Newton, essa questão aí da a nossa ligação com Deus, né, para restaurar o amor. E é só através dele mesmo que a gente consegue, né? Existem casos de pessoas que foram traídas, né? Pessoas que sofreram demais algum tipo de abuso ou então outra coisa, e a pessoa às vezes quer perdoar, mas só por Deus mesmo, só com a mão de Deus para estar ajudando a pessoa a restaurar o amor, amar novamente. E é claro, como o Senhor ensinou para a gente, explicou lá, não é aquele amor, né? Aquele amor antigo que era uma paixão, né? Um amor diferente, né? Um amor mais maduro. Eu achei muito interessante isso que o Senhor colocou para a gente. Pastor Ricardo, é verdade, mas veja, perdão seria um outro tema que a gente deveria tratar, não é? Sim. Perdão é Vai ser muito... o próximo tópico. Claro que tem tudo a ver com o amor, o perdão, mas não dá para perdoar sem amar, porque, veja só uma palavra sobre perdão. Perdão não é dar o graça, a bondade, a misericórdia para aquele que mereceria a punição. Então, perdão é você abrir mão da vingança que a pessoa merecia receber e estender a bondade e o amor que ela não merecia. Aí é uma coisa muito profunda. Só Deus pode também nos dar a capacidade de perdoar assim. É verdade, pastor Newton. Muito obrigado pela palestra. Eu vou cortar o nosso começo lá e vou deixar lá na internet e vou passar para os nossos irmãos. Pode ser?
Pastor Newton, eu vou ativar o seu áudio aqui, que acho que desativou. Deixa eu tentar ativar aqui. Eu acho que o senhor vai ter que ativar. Pronto, ativou agora. Pode sim, pastor, pode fazer. E outra coisa, você me passe, porque para eu mandar para alguns casais que precisam amar com esse amor altruísta e não só com amor egoísta, sentimental. Verdade. Irmãos, muito obrigado. Pastor Newton, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante mesmo. E apliquem isso na vida de vocês. Eu acho que uma lição a cada 15 dias é muito... A Olivia está dando um show dela aqui. Está falando bem alto aqui. Acho que vocês estão ouvindo a Olivia aí, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido assim, e apliquem na vida de vocês essa lição, né? É muito importante. A gente precisa restaurar o amor, mas é isso, só Deus se coloca no nosso coração. Vamos orar? Pastor Newton, o senhor ora por gentileza? Pai do céu, nós queremos reconhecer a nossa total incapacidade de amarmos com amor verdadeiro. Pai, depois da queda, a gente tem muita facilidade de amar de forma egoísta, buscar só nossos interesses. Mas buscar o interesse do outro, o interesse coletivo, ó Pai, como é difícil para a gente amar dessa forma. Mas o Senhor nos deu a solução. O Senhor disse que só conseguiremos amar assim se o Senhor estiver em nossa vida. Se a gente já nasceu do Senhor e se a gente vive diariamente contigo, então seremos capazes de amar como o Senhor ama. Um amor voltado para fora, não para dentro. Um amor que entrega e não que exige. Um amor que sabe doar em vez de exigir. Por favor, Pai, nos ajude a amarmos com esse verdadeiro amor. Amor que nasceu no teu coração e que pode existir no nosso, se o Senhor estiver em nós. Eu te peço por todos os casais que ouviram e que ainda ouvirão essa palestra, para que eles se lembrem que só contigo podemos aprender a viver a verdadeira essência do amor. Te peço por Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham